Oi, gente! Então, vamos agora para mais uma atualização da mentoria em nutrição oncológica. Então, eu via que muita gente tinha dúvidas sobre obesidade sarcopênica. A gente trata aqui na mentoria sobre sarcopenia, mas a gente não trata sobre obesidade sarcopênica. Por que eu não tratei anteriormente, a obesidade sarcopênica? Porque ela não tem guideline ainda, tá? A gente tem o guideline da sarcopenia que eu mostrei para vocês, que é um novo guideline totalmente diferente, mostrando a sarcopenia como não só diminuição de massa magra, mas também diminuição da funcionalidade desse paciente. Então, isso é sarcopenia, ok. Mas a gente não tem um guideline de obesidade sarcopênica. E muita coisa do que eu vejo na prática é que alguns médicos, é claro que não tão próximos a mim, porque eu fico no ouvido deles, mas alguns médicos, eles acham que a obesidade um paciente que tem obesidade, é um paciente que pode deixar de lado. É um paciente que, se ele perder peso, faz bem para ele. E na verdade não é assim, né? Pelo que a gente sabe. O paciente obeso, quando ele perde peso, ele não perde só gordura, ele perde massa magra, ele perde musculatura. E quando ele perde musculatura, quem me acompanha por aqui já sabe, né? Que eu gosto muito de falar sobre músculo. Quem perde musculatura vai fazer ou perde músculo ou tem uma qualidade muscular ruim, ou seja, um músculo infiltrado por gordura. Esse paciente ele vai ter mais toxicidade à quimioterapia, ele não vai aguentar tão bem a quimioterapia, ele vai ter uma funcionalidade menor, vai ter uma qualidade de vida menor. Então, é tudo que a gente não quer nesse paciente, né? Então, tratar da obesidade sarcopênica, mesmo não tendo um guideline aqui, muitos artigos já estão mostrando muita coisa pra gente, já está na hora da gente olhar esse paciente de uma maneira diferente. Desse paciente vir para o nosso consultório e a gente não ficar olhando para a cara dele e falando o que esse paciente está fazendo aqui. E perdeu peso, que bom. Não, não é que bom, tá? Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado nos pacientes oncológicos obesos. Bom, vamos começar. Então, só para frisar sarcopenia, a gente já falou sobre isso, mas teve um consenso europeu de definição e diagnóstico da sarcopenia, um consenso novíssimo de 2018, então é um consenso bem atualizado e que nele próprio fala que não podemos usar esse consenso de sarcopenia para obesidade sarcopênica, ou seja, obesidade sarcopênica é diferente de sarcopenia. Mas você vai me olhar e vai falar, Aline, a obesidade sarcopênica é uma obesidade com sarcopenia. Nem sempre. A gente vai ver mais à frente que a gente precisa diagnosticar bem esse paciente, não tem consenso para isso. Mas a gente precisa ter um olhar atento que eu vou mostrar para vocês o que é necessário ter nesse paciente, tá bom? Mesmo não tendo o consenso. Vamos lá. Então, o que é sarcopenia de acordo com esse consenso? A sarcopenia é considerada um progressivo e generalizado distúrbio muscular associado ao aumento da probabilidade de desfechos adversos, como queda, fratura, incapacidade física e mortalidade. Então, eu tenho um paciente com uma menor qualidade de vida quando eu tenho uma sarcopenia. Eu tenho um paciente que está mais propenso à queda, à fratura e tenho uma maior mortalidade nesses pacientes. Nesse caso aqui também, como não era uma sarcopenia aqui desse artigo relacionado ao câncer, mas eu posso falar para vocês uma maior toxicidade. A quimioterapia que eu vou falar para vocês mais à frente também, tá? O que é então a obesidade sarcopênica? A obesidade sarcopênica nada mais é do que eu ter uma inatividade física, uma dieta hiperlipídica, uma dieta hipoproteica e alterações hormonais que vão fazer também essa obesidade sarcopênica acontecer. Então, o paciente vai ter menor massa muscular e força muscular, maior inflamação. Então, um paciente obeso, a gente já sabe que ele tem um estado crônico de inflamação. Então, um paciente obeso, justamente por isso ele tem maior risco de câncer, ele tem uma maior probabilidade ele tem uma maior inflamação e com isso um estado de inflamação crônico no organismo, que é ótimo para quem está, é ótimo para o tumor.
mas não é bom para o paciente em si, tá? Então, a obesidade sarcopênica, tá? E em relação ao câncer e obesidade sarcopênica, nós temos um estudo muito legal, um estudo que eu recomendo que vocês leiam, que é uma revisão sistemática da Carla Prado. Quem é de oncologia conhece, né, a Carla Prado. E é de 2016, não é tão antigo assim. Ele é B1 em Medicina 1, ou seja, um artigo de uma revista de nome, e tem um fator de impacto de 2,4. O que esse artigo traz pra gente de importante? Deixa eu passar aqui que não está passando. O que ele traz pra gente de importante, né? Ele demonstra os caminhos que levam à obesidade sarcopênica no paciente com câncer. Então, o paciente com câncer, ele vai fazer alguns tratamentos antineoplásicos, como, por exemplo, a quimioterapia que a gente está exemplificando aqui. A quimioterapia, por si só, ela já provoca com que o paciente tenha uma anemia. Então, um paciente com quimioterapia tem maior probabilidade de ter uma anemia. Com isso, vai gerar uma maior fadiga e, se ele não fizer atividade física, uma menor atividade física, vai promover ainda com que esse músculo não fique ativo. Esse músculo, ele vai atrofiar. Então, eu vou ter fadiga, que vai provocar com que eu não faça atividade física e o músculo atrofia. E o tumor também, ele gera um monte de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 1, interleucina 6, que vão provocar esse paciente tem uma anorexia, uma hiporexia, ele comer menos e com isso ele vai comer menos também proteínas, menos ômega 3, que também está relacionado à massa muscular, então ele vai comer menos. Se ele comer menos, ele vai ter uma dieta hipoproteica e ele vai ter uma menor massa muscular, vai perder músculo. Esse paciente também, ele apresenta uma resistência insulínica, que também provoca diminuição de IGF-1, que não vai fazer com que esse paciente não aumente sua massa muscular, ele vai ter mais catabolismo. Então, todo o cenário do paciente com câncer gera uma obesidade sarcopênica. Então, pensa no paciente que já está pró-inflamatório, com uma obesidade que provoca citocinas pró-inflamatórias. Aí é um caminho cheio para ter uma diminuição de massa muscular. Tá? Aqui eu mostro para vocês os estudos que ela apresenta, tá? Então, são estudos totalmente heterogêneos. Eu tenho estudos que usaram tomografia computadorizada para avaliar esses pacientes, através da L3, que é uma musculatura que fica próxima à coluna vertebral na parte de L3. Eu tenho um estudo do músculo psoas. Eu tenho estudos também de pacientes. Deixa eu voltar aqui, porque eu acabei indo direto. Desculpe, gente. Deixa eu voltar. Eu tenho estudos que usam DEXA, que é um padrão ouro, mas é caríssimo. E eu tenho estudos que usam bioimpedância elétrica, tá? Somente um estudo. E nós podemos perceber que varia muito a quantidade de obesidade sarcopênica de acordo com esses estudos. Então, não tem nada heterogêneo. Se todo mundo fizesse pesquisa igualzinho, a gente conseguia algo heterogêneo, mas não é o caso. E também em relação a saber o que é obesidade sarcopênica, aquela velha história. É obesidade mais sarcopenia? Tá, mas se é obesidade mais sarcopenia, obesidade acima de quanto? Um sobrepeso já entra? Então, é tudo isso que eles estão avaliando ainda, tá? E de acordo com a sarcopenia, qual a gente vai utilizar? A gente vai utilizar tomografia, então existem parâmetros para isso que outros artigos também mostram de uma outra maneira, então não tem como a gente levar em consideração certinho o que eles colocam, tá? O que a gente tem que frisar bastante é que o câncer e a obesidade sarcopênica levam o paciente a maior toxicidade à quimioterapia, maior complicações cirúrgicas, menor funcionalidade e menor sobrevida. Então, a gente vê a importância da avaliação da obesidade sarcopênica nesses pacientes, tá? Então, o que a gente utiliza? Mas a tomografia e a DEXA não são usados na prática clínica por serem muito caros. Não tem como o paciente chegar no consultório e falar: vai lá fazer uma tomografia computadorizada, por favor. Eu vou colocar esse paciente à radiação. Para que eu vou fazer isso?
tá? Agora, se ele tiver uma tomografia computadorizada e você tiver um programa, um software específico, você pode avaliar se ele tem obesidade sarcopênica, tá? Mas o programa e o software também é caro. Bioimpedância elétrica pode ser uma alternativa, tá? Mas ela tem limitações em pacientes muito obesos, então avaliar ele com ele ok, mas avaliar ele com outras pessoas, não. E não utilizar o consenso de sarcopenia, porque ele não é indicado, ele mesmo fala sobre isso, tá? Então, como que a gente faz para avaliar esses pacientes? A gente faz de acordo dele com ele mesmo. Então, o paciente chegou no meu consultório, ele tem 20%, sei lá, de massa muscular. No outro dia, ele tem 16%. Caramba, esse paciente está perdendo massa muscular de acordo com a bioimpedância elétrica. Então, eu vou agir nesse paciente, aumentando a quantidade de proteína, ajeitando a dieta, fazendo com que ele faça atividade física, claro, com o médico. Tá bom, gente? Então é isso. Obrigada. Se vocês tiverem dúvidas, bota aqui embaixo que a gente conversa, coloca no comentário que a gente vai conversar sobre a obesidade sarcopênica, tá bom? Beijo!